Testosterona é um assunto sempre em alta, principalmente o pessoal anda injetando que nem um bando de maluco, sem pensar nas consequências. Eu não tenho nada contra, obviamente, cada pessoa tem direito de fazer com o corpo dela o que ela bem entender, mas se você é que nem eu e não quer injetar algo que vai causar certa dependência e necessidade de você utilizar isso pro resto da sua vida e quer fazer as coisas de uma maneira mais natural, esse vídeo vai destacar algumas coisas que realmente derrubam a sua testosterona e evitar com que essas coisas aconteçam, porque simplesmente eliminar o ruim dá um resultado muito bom. E acho que é muito mais interessante do que ficar tentando maca peruana, tríbulos, coisas que são nem um tapa-buraco, tá? Que se tiver muita coisa puxando a testosterona para baixo, essas coisas não vão resolver. É estimado de maneira estatística, pelo que a gente sabe de consultas laboratoriais antigas, que os nossos bisavós e os nossos, talvez, tataravós tinham cerca de 30% mais testosterona do que nós. E isso vem degradando por muito tempo. Então, assim, cada geração que vem tem um pico, um máximo de testosterona mais abaixo. Vide as guias laboratoriais hoje que cada vez o nível médio de testosterona considerada normal já está muito abaixo do que era considerado há 30 anos. E a situação só vai piorar, porque a gente tem mais fatores externos e alimentação, tem várias coisas, vários fatores alterando essa testosterona. E isso é importante para você mulher também, que não só pelo seu parceiro ter uma testosterona mais alta, vai ter muito mais vitalidade, não só a questão sexual da coisa, tá? E de libido, mas de propósito, de vontade de fazer coisas novas, de vontade de se aventurar, de viajar. Toda a testosterona é a energia do homem. Mas também pelo fato que fisiologicamente a testosterona tem um fator importante na mulher, tá? Principalmente para a composição corporal, queima de gordura. Então isso interessa você também por esse aspecto. Hoje, se um homem vai num laboratório e tem uma testosterona total lá de 400 nanogramas por decilitro, o médico vai falar que está ótimo. Só que se esse mesmo homem fosse há 40, 50 anos atrás, isso seria baixíssimo. A questão é, a média mundial é o que puxa isso como normal ou não, mas isso não quer dizer que você está num nível otimizado de testosterona. É completamente possível você chegar na casa dos 900 de testosterona sem nenhum tipo de droga. E para você chegar lá, você precisa eliminar esses itens seguintes. Número 1. O sobrepeso. O excesso de gordura, obviamente, vai causar um problema na produção de testosterona. Na realidade, nem na produção de testosterona, mas em uma enzima que transforma essa sua testosterona produzida em estrogênio, que é um hormônio que você não quer ter desconfigurado no seu corpo. Essa enzima chama-se aromatase. Quanto mais gordura corporal a gente tem, mais aromatase é ativa no nosso corpo. E essa aromatase vai lá, pega essa testosterona que você produziu e transforma em estrogênio. E isso vira meio que um ciclo, porque quanto mais gordura você tem, mais aromatase vai ser ativada e mais gordura corporal você vai ter. Porque o estrogênio facilita o acúmulo de gordura corporal. Então você precisa quebrar esse mal pela raiz e fazer coisas que vão te ajudar a queimar gordura, tá? Exercício físico, uma dieta bem feita, elevar o seu nível de proteína na sua dieta e diminuir bem a energia, que são os carboidratos e as gorduras. Isso vai facilitar, pelo menos te dar um impulso no início para sair desse ciclo vicioso. 2. Dormir mal. Um estudo de 2011 do Jornal de Associação Médica Americana descobriu que 15% é o número do declínio que você vai ter em testosterona simplesmente numa noite mal dormida. Mal dormida não é mal dormida assim, eu dormi 2 horas, 3 horas. Estou falando de 5 a 6 horas por noite. Se você dorme de 5 a 6 horas por noite, você tem uma queda de 15% acumulativa em testosterona. Isso acontece porque é durante o sono profundo que a gente sintetiza os nossos hormônios. E um deles é a testosterona. Agora, se você vai dormir muito tarde, após a 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, você está perdendo o ponto perfeito da sintetização de hormônios durante o seu sono. Das 10 à meia-noite é onde você consegue tirar o máximo possível do seu sono profundo quando se trata de sintetização de hormônios. É popular esse ditado de que 2 horas antes da meia-noite equivalem a 6 horas de sono. Não é exatamente por aí, mas você sabe onde eu estou querendo chegar. Então coloque seu sono como prioridade, que sem um sono profundo adequado, você vai ter um déficit em testosterona com certeza. 3. Essa é grande, tá? Plásticos. Ainda tem muita gente que coloca a comida dentro de um pote de plástico e esquenta no micro-ondas. Ainda tem muita gente que toma café em copo de plástico, copo descartável, que coloca comida em isopor. Tudo que é feito de plástico. Bebe muita água dentro de garrafa de plástico. E o pior, quando essa água ainda fica dentro do carro, sabe, esquentando ali, esquenta, esfria, depois toma essa água que tem
trilhões de BPAs, microplásticos, que são na realidade uns simuladores de estrogênio. Esses BPAs, um dos grandes problemas dele, provavelmente você já viu plástico aí, livre de BPA, ou com BPA, por aí vai, todo mundo já ouviu falar. Esses BPAs, eles agem no nosso corpo muito parecidamente com a molécula de estrogênio. E como eu falei lá no item 1, o sobrepeso, o excesso de gordura, faz com que a testosterona seja transformada em estrogênio, certo? Se você tem mais simuladores de estrogênio no seu corpo, o estrogênio vai favorecer o acúmulo de gordura e você vai ser forçado naquele ciclo de baixa testosterona e mais estrogênio, que eu falei que é um grande problema. Tudo que envolve plástico e calor precisa ser evitado, cortado. E o pior de tudo, às vezes você vai e compra, sei lá, um pote, um Tupperware que tá escrito lá BPA free, certo? Tô falando livre de BPA. A questão é, o BPA, que é essa molécula bisfenol A, foi simplesmente modificada por uma molécula bisfenol B, ou bisfenol C. Isso não quer dizer que esse microplástico não vai simular um estrogênio no seu corpo. Isso só quer dizer que a indústria é esperta demais, trocou para BPB e obviamente não existem estudos sobre BPB. Vão sair daqui a pouco, aí eles trocam para BPC e por aí vai. Então o BPB, BPC não é mais saudável do que um BPA. Plástico é química, é um material químico que vai simular um exoestrogênio. Fuja dele. 4. Cortisol crônico, estresse. Isso eu tô falando principalmente, na realidade mais diferentemente aqui nesse vídeo, para quem treina demais, para quem faz jejum demais, para quem corta carboidrato demais. Tudo isso é maravilhoso, tem vários efeitos sensacionais. Falo sobre jejum intermitente, jejum prolongado, eu falo bastante sobre dieta cetogênica, protocolos que cortam carboidratos. Mas tudo tem um limite, o corpo entende tudo isso como cortisol, e cortisol é um hormônio só, é o hormônio do estresse. Então se você está tendo problema na família, problema no trabalho, e você induz esse estresse em várias outras questões de maneira crônica, você está deixando de fazer com que esse estresse seja um estresse hormético, que você no momento de recuperação tem os benefícios, para ter um estresse crônico, em que você vai elevar o seu cortisol por um momento bem longo e não simplesmente um pico e uma descida. Eu quero que você também entenda que o banho gelado entra nessa categoria. Por mais que seja super interessante entrar numa bacia de gelo ou tomar um banho extremamente gelado, tanto pelo controle glicêmico, a transformação de gordura branca para gordura marrom, que acontece e é comprovado cientificamente em um banho gelado, mas isso é mais um estresse para seu networking de estresse aí que já tá vazando, já tem coisa demais acontecendo. A testosterona vai sofrer. Então, tenha uma percepção do que tá acontecendo na sua vida e entenda se esse é o momento para você fazer jejum intermitente, se esse é o momento para você fazer um déficit calórico, se esse é o momento para você ficar se enfiando numa bacia de gelo. E se você não tem que tirar um pouquinho da quantidade, do volume do seu treino. E por fim, eu queria dar um bônus para você adicionar no seu dia. Não é uma coisa que faz mal, pelo contrário. Você não tem noção da importância do sol na sua sintetização de testosterona. O sol é incrível e quanto mais exposição solar você tem, não para se queimar, mas mais momentos do dia, mais luz natural você tem entrando na sua retina, na sua pele. Não só a vitamina D, tá? Eu tô falando a luz, o complexo inteiro estrutural da energia solar no seu corpo vai te fazer uma mudança drástica na sua testosterona. Para você ter uma noção, a gente só falando da parte da vitamina D, um estudo famoso de 2011 acompanhou 200 homens e fez uma suplementação de vitamina D com eles ou placebo. No final do estudo, o grupo que tomou vitamina D estava 30% acima da testosterona comparado ao grupo controle, o grupo placebo. A gente não pode esquecer que a vitamina D é um hormônio, a gente chama ela de vitamina D erroneamente, tá? Mas ele é como se fosse o governador dos seus hormônios. Ela faz tudo ali rodar fluentemente. Então, não deixe o sol de lado, se exponha mais vezes ao sol, mais vezes ao dia e comece de pouco em pouco porque a pele precisa se acostumar. Depois que se acostuma, você vai embora. É isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para o seu parceiro, para sua parceira, para qualquer pessoa que esteja assistindo, porque testosterona é vida e você não precisa ficar injetando uma pancada dela para ter um aumento de testosterona natural e saudável. Te vejo na próxima.